Boa tarde, pessoal. É, Estamos começando mais um Clube do Livro. E hoje quem irá apresentar é a professora Carla. É o primeiro capítulo do livro. E, e é isso, pode começar. Boa tarde, pessoal. Se vocês ficarem ouvindo barulhos externos, eu peço desculpa, mas é porque está tendo obra por aqui, então sempre tem um barulho. Então, hoje nós vamos começar, de fato, os capítulos, porque no encontro passado nós discutimos o prefácio e a introdução. Para quem está assistindo agora e não pegou o encontro passado, talvez pense, nossa, mas uma tarde, né, um encontro inteiro para discutir prefácio e introdução, sim. Sim, porque a introdução e o prefácio desse livro trazem muita informação mesmo, tá? Então, eles merecem um espaço para serem discutidos. E esse capítulo primeiro assim, eu acho que a gente nunca pode esquecer, nunca pode perder de vista qual é o objetivo da Mariana Mazzucato com esse livro que se chama O Valor de Tudo, Produção e Apropriação da Economia Global. Por que a gente não pode perder de vista o propósito? Porque senão a gente vai só ficar discutindo teorias de valor, né? Que como Daniel disse antes de a gente começar a reunião, quem era que ia imaginar que em 2020 Mariana Mazzucato ia trazer de novo para o centro da discussão teorias de valor que a gente estuda há tanto tempo. E aí eu ressalto de novo, gente, o que a gente estava discutindo no encontro, né? Que marcou o sexagenário, o aniversário de 60 anos de nosso curso. Como que a UFCG, o curso de Ciências Econômicas na UFCG, ele é rico e ele permite, ele mantém viva a pluralidade das ciências econômicas, porque um tema como esse, teorias do valor, que é fundamental, que é essencial, que sempre esteve no cerne da teoria econômica, mas, assim, muitas instituições sequer discutem, né? Se as pessoas, às vezes, nem entendem o que é uma teoria do valor, que foi algo estudado por tantos economistas, certo? Por tantos pensadores da economia, mas que desaparece, como se não tivesse relevância. E o que a Mazzucato traz de volta nesse livro, e é isso que a gente não pode perder de vista, é a importância dessa discussão, a centralidade dessa discussão. Porque quando nós estamos discutindo teoria do valor, o que é que nós estamos discutindo? Como se produz e como se distribui riqueza. Tá? Dito de outra forma, nós estamos estudando nos termos dela quem produz, a produção e a extração da riqueza. Tá? Então, discutir teorias do valor nesse contexto, observando, eu acho que assim, é muito importante a gente perceber isso, porque vejam, hoje, 2021, economia brasileira, nós temos pouco menos de 200 mil pessoas se apropriando de praticamente metade de toda a riqueza que é produzida pelo resto do país, um país de mais de 200 milhões de pessoas. Então, se eles estão se apropriando da riqueza, será que foi por quê? Foi porque eles são produtivos o suficiente para... Eles são quase 200 mil pessoas, são mais produtivos do que todo o resto para ficar com quase a metade do que é produzido, do que é gerado na economia. E ela começa dando esse exemplo para a economia americana, não é? Falando que uma classe diminuta se apropria de uma fatia considerável do que é produzido nos Estados Unidos. E aí eu estou mostrando para vocês que isso também é uma realidade no Brasil. Repito, pouco menos de 200 mil pessoas detêm no Brasil, se apropriam de quase metade da riqueza que é produzida nesse país. Então, por quê? O que é que está acontecendo? Por que está acontecendo? E como é que a teoria econômica explica isso? E aí ela traz para o centro dessa discussão a ideia da teoria do valor. Diz, olha, a gente precisa, para a gente entender esse tipo de fenômeno, compreender quem produz e quem extrai valor na economia. Porque quem produz o valor não necessariamente se apropria da riqueza. Né? Então, por isso que ela traz de volta, e aí ela ela coloca uma citação no início do texto, né, todos vocês já foram alunos de economia clássica e vocês vão lembrar, né, daquela ideia que Smith vai lá e coloca, como é que diz, divide os trabalhadores em produtivos e improdutivos. E ele diz, os trabalhadores produtivos são aqueles que produzem valor, tá? E o segundo tipo de trabalho que não produz valor é improdutivo. E aí a gente se pergunta, então, peraí,
Se 200 mil pessoas estão se apropriando de 50% de tudo que é produzido na economia, quer dizer que essas 200 mil pessoas são tão produtivas, são elas que exercem o trabalho produtivo, de tal modo que elas têm direito de ficar com essa parcela, né, vamos dizer assim, seria a remuneração pela produtividade delas, tá? E aí, gente, uma coisa que Mazzucato traz que é extremamente importante. Essa definição do que é trabalho produtivo e do que é trabalho improdutivo mudou, né, ao longo do tempo, mudou de acordo com as condições, mudou de acordo com as condições sociais, políticas, e aí é o que ela vai mostrar através da fronteira de produção, como a gente vai discutir, tá? Então, essa é a primeira citação que abre, né, que dá um panorama do capítulo, e ela vai dizer assim, né, que poucos pensadores dedicaram seu tempo a perguntar por que algumas economias crescem e outras não. Né? Então, um tema tão importante, por que as economias crescem e outras não? Seriam porque as que crescem são aquelas que têm trabalhadores produtivos e as que não seriam que só tem trabalho improdutivo e isso não faz elas crescerem? E aí ela segue falando que o ritmo de mudança aumentou, que economias que eram estáticas passaram a ser dinâmicas, ou seja, a gente já discutiu isso aqui várias vezes quando a gente fala da industrialização dos países retardatários, né, da ascensão do resto, para usar os termos de Alice Amgen. A gente olha, por exemplo, países como Japão, Coreia do Sul, a própria China, né, a gente olha para esses países que tinham uma trajetória e ela muda, tá? E vai mudando as transformações, então ela mostra essa questão, ela começa discutindo essa questão de economias que eram estáticas, passaram a ser dinâmicas, as coisas que mudaram. E aí ela se questiona, né, o que está provocando esses movimentos, como que eles podem ser administrados. E aí, no final, ela diz, ó, o que cria valor? Né? Ela diz, olha, os pensadores começaram a se questionar, principalmente os economistas políticos clássicos, começaram a se questionar o que cria valor? Tá? O que faz com que o crescimento das nações se reproduza? Porque, aí, nesse sentido, por que uma nação é mais rica do que outra? Por que umas crescem e outras não? Então, ela diz, a gente precisa compreender a natureza da produção. E aí a gente volta para aquele nosso conceito de economia, né? Aquele conceito bem pobrezinho de dizer que a economia é a ciência da alocação dos recursos escassos. Né? Então, aí volta para aquela ideia de que a economia estuda produção, a economia estuda circulação, a economia estuda distribuição. E ela vai dizer, olha, mas essa definição do que é produtivo e do que é improdutivo em uma economia variou e varia de acordo com as forças econômicas, sociais e políticas. E aí ela diz uma coisa importantíssima que a gente vem dizendo o tempo todo. Economistas são criaturas do seu tempo. Né? Isso vai para aquela ideia de que o objeto de estudo da ciência econômica é a sociedade e a sociedade se move no tempo. Portanto, a identificação do que é produtivo ou não, do que cria valor ou não, tá? Varia de acordo com essas forças que regem a economia. Né? As forças econômicas, as forças sociais e as forças políticas. Neste panorama, o que é que ela vai dizer? Olha, para entender tudo isso, a gente tem que resgatar, tem que trazer de novo para o centro algo que por muito tempo esteve no centro da discussão econômica, que é o quê? Teorias de valor. Ou seja, analisar a produção e a distribuição da riqueza. Então, percebam, naquele conceito que a gente fez o vídeo, né, que colocou lá no PET, de que a economia é uma ciência que estuda a produção e a distribuição, tá? Que estuda as relações que os homens travam entre si nesses processos. Quando a gente fala que a economia estuda a produção e a distribuição, a gente está dizendo o quê, em outras palavras? Falando em quem? Teoria do valor, porque teoria do valor foi justamente isso, uma tentativa dos autores, desde os mercantilistas até os utilitaristas, de explicar como que o valor é criado. Tá? E quem deveria se apropriar desse valor que seria criado, certo? Então, ela deixa bem claro, tá, que essas teorias do valor, elas são dinâmicas, porque refletem as transformações político-econômicas e sociais, certo? E ela começa pelos mercantilistas. Né? Ela faz um resgate, ela começa mercantilistas, fisiocratas,
Smith, Ricardo e Marx, tá? Que foram, ela começa a fazer essa linha de pensamento sobre a evolução da teoria do valor. Quando eu digo evolução, não é que uma necessariamente foi melhor do que a outra, mas a sucessão, vamos dizer assim, de desenvolvimento de teorias do valor. E aí ela começa falando um pouquinho da antiguidade, enfim, de atividades produtivas, que desde a antiguidade a sociedade dividia as atividades em produtivas ou improdutivas, honrada ou vil, diligente ou preguiçosa, e o critério que se usava, embora nunca tenha sido um critério muito claro, muito demarcado, mas o que ela diz é que qual era o tipo de atividade, tá, que contribuía para o bem comum. A atividade que contribuísse para o bem comum era considerada como produtiva, tá? Aí ela vai falar das definições, né? Que assim, que com o início daquele período colonial, as grandes navegações, né, ali no século XVI, a definição do que é produtivo e do que é improdutivo vai ficando muito obscura. Você não tem um critério para definir isso é produtivo e isso é improdutivo, tá? Então, aí ela diz, olha, e aí ela dá todo aquele panorama, né, do século XVI, dos países que precisavam encontrar recursos, né, para financiar as guerras. A gente sabe que os países que se envolvem, França e Inglaterra eram rainhas, né, nisso, se envolver em guerra, e aí precisava financiar, precisava encontrar recurso, precisava encontrar produtos exóticos para o comércio, precisava aumentar suas rotas comerciais, seus mercados consumidores, enfim. E aí, o que foi aparecendo nesse contexto? O uso de metais, tá? Os metais preciosos, né, e aí entre aspas, né, descoberta das colônias, né, e das minas de ouro e prata que essas colônias tinham, a exploração. Então, vai chegando muito ouro na Europa, seja via comércio, seja via exploração da colônia, ou as duas coisas juntas, né? E aí ela diz, então começou-se a criar, vamos dizer assim, um consenso na época que o quê? Qual era o conceito de riqueza, de prosperidade? Porque, veja, o que estava representando a prosperidade naquele período era justamente o acúmulo de moeda, o acúmulo de metais preciosos, na verdade, tá? Então, isso começou-se a criar um consenso de que as atividades produtivas eram aquelas que estavam envolvidas em quê? Na obtenção de ouro e prata. Certo? E aí, aí vem os mercantilistas, a ideia do metalismo, tá? De que toda a riqueza de um país ela se resume, né, em grande parte, à obtenção de ouro e prata, ao acúmulo de ouro e prata. E aí eles vão defender políticas comerciais protecionistas, balança comercial favorável, todo aquele programa da política mercantilista, que vocês vão lembrar das aulas de clássica, que o mercantilismo é a política econômica de uma era de acumulação primitiva do capital. Tá? Então, toda a lógica da política econômica foi organizada para a obtenção de metais, porque se acreditava que aquilo era prosperidade, aquilo era riqueza, e que, portanto, as atividades produtivas eram aquelas que estavam relacionadas com a obtenção desses metais, né? Aí ela vai falar de Thomas Moore, que é um dos principais autores mercantilistas, e aí mostra que Moore resume a doutrina mercantilista, né, dizendo que anualmente a gente deve comprar mais, vender mais para os outros países do que comprar deles. E aí, gente, nessa concepção de riqueza, o Estado, né, o governo, surge com um papel muito importante, porque era ele quem devia organizar todas as atividades, para quê? Para a finalidade de conseguir, né, essa obtenção de metais preciosos. Então, é com os mercantilistas, né, que se começa a pensar na riqueza de uma forma nacional, tá? Na riqueza nacional, na riqueza das nações. E aí, ela dá dois exemplos de dois autores, tá? William Petit e Gregory King, que seriam dois autores que começam a quantificar a riqueza nacional. Então, hoje, quando a gente chega na disciplina de contabilidade social e vê tudo aquilo, né, vê as contas nacionais, a matriz de insumo produto, parece hoje muito tranquilo para a gente. Parece que sempre se contabilizou assim a riqueza de um país, mas não, tá? E parte dessa engenharia, vamos dizer assim, dessa aritmética política, como eles chamavam,
vem desses dois principais autores, né? E aí ela diz, olha, eles usaram dados incompletos e dados até confusos, com a proposta de quê? De produzir estimativas de renda, tá? Que para a base, vamos dizer assim, precária de informações que eles tinham, produziram, né, estatísticas detalhadas, enfim. E aí ela diz o seguinte, só que faltava uma coisa para a estimativa deles, que era o quê? Uma teoria do valor, uma teoria clara do valor, né? Eles calcularam a produção nacional, eles tinham algumas estatísticas, mas eles não explicaram ou não, né, como que essa produção ocorria. Ou seja, eles não desenvolveram uma teoria de valor para mostrar como essa produção ocorria. E aí eu não vou entrar nos detalhes dessa, porque vocês vão ver, e quem for ler o livro depois vai ver, as contribuições tanto do Petit quanto do King para no que eles chamam de aritmética política, para tentar contabilizar, quantificar essa ideia, né, de renda nacional. E aí ele diz o seguinte, aquela ideia que hoje a gente vê, né, na contabilidade, que tem a ótica da produção, a ótica da renda, a ótica da despesa, né, que são 3 formas de ver a mesma coisa, não parecia óbvio aqui. Tá? A gente está falando aqui de 1600 e alguma coisa, né, final do século XVII, início do século XVIII, e o Petit percebe, olha, num sistema fechado, num sisteminha fechado, a renda e a despesa devem ser iguais. Tá? A renda deve ser a despesa, porque cada despesa, a despesa constitui renda para alguém. Cada uma unidade monetária gasta como despesa é renda para alguém. E dentro dessa perspectiva, começa a surgir a ideia, ainda que precária, de uma fronteira de produção. Né? E dentro dessa fronteira de produção, que é o que ela tenta mostrar em cada subtópico, dentro da fronteira de produção estariam as atividades produtivas. Fora dessa fronteira, as atividades improdutivas, tá? Então, ela diz que, implicitamente, o Petit acabou impondo uma fronteira de produção. E aí ele dizia, olha, o dinheiro gasto com a produção de comida, moradia, vestimentas e todas as outras necessidades, era isso que era produtivo, porque, olha só, ele usou o gasto per capita versus a população para chegar à renda nacional. E esse gasto era com o quê nesse período? Exatamente com produção, moradia, vestimentos e as outras necessidades. Então, só os gastos com essas categorias passaram a ser considerados como produtivos. Então, qualquer coisa que estivesse fora disso, que não produzisse essas necessidades, era atividade improdutiva. Porque não entrava no cálculo, não entrava no cômputo da renda nacional, porque ele definiu renda nacional dessa forma, certo? Então, ele cria uma fronteira produtiva, mesmo que de forma implícita, que divide o que é produtivo do que não é produtivo, certo? E aí, depois, essa fronteira começa a se ampliar, começa a ser melhor desenvolvida, né? E aí ele diz, então, quais eram os verdadeiros pilares, quem era que desenvolvia as atividades produtivas na economia? Agricultores, marinheiros, soldados, artesãos, comerciantes e todas as outras grandes profissões não eram produtivas, tá? Porque as atividades, e aí veja o que separava o que era produtivo do que não era. As atividades que essas grandes profissões, vamos usar assim, desempenhavam, não entravam no cômputo da renda nacional, pela metodologia implicitamente desenvolvida por Petit. Certo? Aí ela vai mostrar, e aí, assim, ele não, quando a gente estuda economia clássica, a gente vê que, em grande medida, Petit foi precursor de algumas ideias dos clássicos que viriam depois. Então, assim, embora ele não achasse que o foco da política tinha que ser só controlar a exportação e importação, ele recebe grande influência dos pensadores mercantilistas, tá? Da doutrina mercantilista, e para ele, o comércio era mais produtivo do que a agricultura. A principal atividade produtiva, naquele momento, era o comércio. Por quê? Porque era através do comércio que se conseguiu o quê? Trazer a riqueza para o país, que era medida através de quê? Ouro e prata, tá? Aí ela fala um pouquinho sobre o King, né, que fez mais estimativas. Ele fez alguns prognósticos, né, nesse cálculo de estimativas. Ela até coloca assim, que ele antecipou em 250 anos a chegada da ciência
a previsão, né, que tanto se usa hoje, que a economista tanto gosta. Ele estimou o rendimento de colheitas, enfim. E aí ele desloca um pouco a fronteira de produção, tá? A fronteira de produção muda um pouquinho. E aí ele vai dizer, e aí vocês vão ver na figura 2, infelizmente, eu devia ter colocado nos slides para mostrar, né, para quem está assistindo, para quem for assistir depois, mas ela vai mostrar que, por exemplo, para Petit, o que era considerado, quais atividades eram consideradas produtivas, né, quais profissões? Os comerciantes, os agricultores, os artesãos, os marinheiros e os soldados. Do lado improdutivo da fronteira, né, estando fora da fronteira, quem era que estava? Lordes, clérigos, servidores públicos, advogados e os vadios. Aí King, até pelo lugar, até pela posição que ele ocupava na sociedade, ele não concordou com essa divisão que o Petit fez de colocar, por exemplo, lordes, clérigos, servidores públicos e advogados como improdutivos. Então ele joga essas categorias para dentro, tá, da fronteira de produção, certo? Então, mas seja como for, ela mostra que a aritmética política desenvolvida por ambos estabelece as bases do que a gente denomina hoje de contas nacionais, como eu já falei para vocês, e fala também das ideias mercantilistas que ainda hoje, né, predominam, que você, qualquer busca na internet, você consegue ver práticas mercantilistas sendo aplicadas ainda hoje. Né? Mas a ideia, a lógica aqui é o que criava valor para os mercantilistas, né? O que era riqueza para eles e o que era que criava essa riqueza, tá? Então é isso que ela vai falar, que o trabalho deles foi puramente descritivo, tá? Não estava ligado a nenhuma teoria subjacente, não tinha nada objetivo que dissesse, olha, o que determina o valor é isso, e, portanto, a teoria do valor, né, a ideia de criar e produzir, criar e distribuir riqueza tem como base. Então, ela diz que era uma política idiosincrática, porque a origem do que é produtivo e do que não é produtivo não era clara, certo? Aí ela diz que depois, lá para o século XVIII, isso passou a ser mais uma preocupação dos pensadores, né, descobrir uma teoria para explicar por que algumas nações crescem e prosperam e outras não, certo? E aí tudo envolto nessa ideia da fronteira de produção. E aí ela passa para os fisiocratas, mas eu vi que Rafa está com a mão levantada, fica à vontade, Rafa. Oi, eu só queria comentar um pouco antes dessas questões que ela aborda sobre a definição e como era abordado o valor, porque já no começo do texto ela cita muitas coisas que eu vejo, que eu estou estudando agora em desenvolvimento sócio 1, né? Porque ela fala dessa questão de como uma sociedade anteriormente ao período de Revolução Industrial, se tinha um desenvolvimento muito baixo ou quase nulo, ou seja, não existia uma produção em larga escala, não existia transporte, e os transportes que existiam eram bem complicados, e tinham os limites, né? Por exemplo, os limites malthusianos, porque a questão daquela época era que a produção, a fonte energética daquela época, ela vinha muito dos alimentos, da terra. Por quê? Porque não se tinham máquinas, ou seja, o trabalho era feito por meio braçal, ou seja, ou você produzia, usava a terra para produção, ou você usava a terra para alimentos, para produção de alimentos. Então se tinham limites. E conforme foi avançando a tecnologia, foi se achando o carvão mineral e o petróleo, foi se passando esses limites. Só que entrou com a Revolução Industrial, entrou nessa questão, né? Por que se obteve desenvolvimento e por que se obteve também subdesenvolvimento? E é importante lembrar que o modus operandi dos Estados-nações, os modus operandi do mercantilismo,
o jeito que foi feita a Revolução Industrial, ela tem um cunho muito etnocêntrico. Ela teve um cunho muito racista e segregacionista. E isso corroborou para a criação de problemas estruturais gigantescos nos países que foram colonizados, nos países que foram explorados. Então, quando a gente estuda desenvolvimento socioeconômico, a gente percebe que conforme a gente tem um meio produtivo que é inerente ao capitalismo, que é inerente a uma concentração de capital primitivo, a gente vai ter também subdesenvolvimento. E a gente vai ter também países que são considerados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, porque a gente cria um ambiente de divisão, de segregação e de exploração, o que é extremamente problemático para quem é explorado. Daniel e o Kim. Posso falar? Aí o Kimi primeiro Beleza. Isso. Não, eu queria fazer. Não, Daniel levantou a mão primeiro, mas foi não? Acho que é o Kim. Então tá, pode falar aí, Kim. Ok. Não, eu queria fazer uma pontuação, né? Que antes de começar a encerrar a reunião, o Pedro falou que esse capítulo era meio que um review de economia clássica e tal. E aí você vê, com o decorrer do capítulo, muita coisa que a gente já tem ciência e noção do que aconteceu e tal, de como era. Só que, particularmente, eu ouso dizer que o que me chamou mais atenção nesse capítulo foi a parte do King, porque esse Gregory King eu não cheguei a conhecer ele em nenhum momento dos estudos, né, que a gente vê na universidade. E aí eu achei muito interessante as contribuições que ele fez, né, porque naquela época em si, a economia em si não era uma profissão, não era economista, né? O Petit era médico e ele era um estatístico. E a contribuição que ele fez com a estatística foi muito grande, né? Ele dizendo no texto que ele calculou lá as rendas e as despesas na Inglaterra, né? Fez vários prognósticos, como a senhora falou. E aí eu achei que deveria ser incluído, né, nesses materiais de economia clássica, ele, particularmente pela minha visão, né? Acho que pelo que ele contribuiu. E eu não sei se, tipo, não tem porque falta dados sobre ele e a Mariana Mazzucato conseguiu encontrar, ou se talvez os livros não achem interessante. Não, e o Kim é porque ele não é um dos mercantilistas mais expressivos. Ele tem essa contribuição, mas, por exemplo, a gente estuda Thomas Moon, Gerard Malines, uma série de outros mercantilistas que foram mais expressivos do que ele, embora ele tenha dado uma contribuição relevante nesse sentido de mensurar a renda nacional, entendeu? Não é porque não existem informações sobre ele, não. Perfeito, então. Daniel? Tá mutado, Daniel. Liga o microfone, Daniel. Peraí, me perdi um pouco. Minha observação é mais no sentido de considerar que nos escritos sobre o valor dos mercantilistas, lembra muito que List fala do capítulo 1 ao 8 no Sistema Nacional da Economia Política, né, que o valor advém do comércio, e como essas pessoas, de principalmente países mais envolvidos, na Europa, conseguiam se apropriar de uma maior quantidade de valor. Quando nós vamos olhar a datação da Liga Hanseática no capítulo 2 de List, que ela vai de 1400 até 1720, 1730, considerando a Liga Hanseática, os países Holanda, Suécia, e eu não lembro os outros países, que eles se juntaram por eles terem domínio de tecnologia naval naquela época, eles conseguiam expropriar valor pelo monopólio do comércio. E a Inglaterra foi da mesma forma quando ela conseguiu se desvencilhar da Liga Hanseática para apropriação de valor. A ideia de valor nesses países, elas advém da ideia de que elas conseguem monopólio sobre como o comércio funciona e como elas conseguem condicionar o funcionamento dos mercados dentro da Europa. Tiago. Ok. Eu queria comentar mais aquela parte inicial mesmo, que logo no começo essa sessão, aliás, né?
ela comenta sobre a questão da divisão das atividades econômicas em Cortando um pouco. produtiva. Tá cortando? É que tá baixinho, Tiago, o teu áudio. Aqui, o microfone que eu uso na câmera também. Tá melhor? Tá, mas tá meio picotadozinho. Então tu fala mais devagar pra gente entender, senão vai ficar tudo cortado. Ok. Tá. O que eu queria comentar é daquela sessão, no começo da sessão, na verdade, que ela fala sobre a divisão das atividades econômicas, que ela diz produtivo, improdutivo, honrado, vil, diligência preguiçosa, que ela fala sobre essa divisão inicialmente de ser feita por promover um bem comum, a forma que eles faziam. E eu acho que isso falta muito hoje em dia, tanto que as pessoas pensam muito em dividir as formas produtivas. Eu acho que ela vai falar mais de um livro, mas esquece essa parte de promover o bem comum, principalmente a parte das pessoas aí, né? E também eu acho muito interessante o comentário que ela fala sobre como Moon resumiu a doutrina mercantilista, que seria, anualmente devemos vender mais para os estrangeiros em valor do que eles comprar, e ao mesmo tempo ela mostra que a visão de Petit e King ainda faltava a ideia clara de valor, né? Que eles detalharam mais os dados incompletos que eles tinham, mas faltava realmente entender o que é o valor. Isso, Tiago, faltava a eles desenvolver uma teoria do valor, né? Não só quantificar as coisas, mas compreender como que se gera, porque como que se gera, como que se produz esse valor e para quem vai esse valor, como se distribui. Então, toda a essência da ciência econômica, na minha percepção, está nisso, quem produz e como se distribui. E não a quantificação, inclusive num dos capítulos lá na frente, ela vai até mostrar, né, como é falha a forma que a gente usa para quantificar o nosso produto. Porque só entra no porque atividades que não necessariamente são produtoras de valor, que são extratoras de valor, elas entram no cômputo do PIB, né, que é do produto interno bruto. Então tem uma parte das atividades que não produzem valor, que extraem valor, mas não produzem, e que entram lá. E quando a gente fala essa questão do bem, atividades, né, o que na antiguidade se considerava como produtivo, aquelas atividades que fossem voltadas para o bem comum de alguma forma, a gente vai ver, principalmente a partir do próximo encontro, né, no próximo capítulo, como que as coisas foram mudando, tá, com a evolução da ciência econômica. E quando eu falo evolução, o decorrer do tempo. Não necessariamente, assim, no sentido de o que vem depois dos clássicos ser melhor, tá, os utilitaristas, enfim. Porque tudo isso muda, você esvazia conceitos que eram fundamentais para a teoria econômica, para a ciência econômica, a começar pela própria teoria do valor, e desse esvaziamento de conceitos é que surgem diversas outras colocações divulgadas como sendo únicas e verdadeiras, como, por exemplo, a economia e alocação da ciência dos recursos escassos. A gente vai voltar a isso o tempo todo. Eu vou apresentar agora os Fisiócrates e Smith, aí se vocês tiverem contribuições, vocês deixam a mãozinha levantada, o William vai vendo quem levantou primeiro, porque como ainda falta Fisiócrates, Smith, Marx e Ricardo, senão não dá tempo, tá? E aí, veja, lembrando que os mercantilistas, eles não desenvolveram uma teoria sobre o valor. Eles não desenvolveram uma teoria do valor, mostrando como, está claro aqui no texto, mostrando como o valor era criado e distribuído, porque é isso que uma teoria do valor faz, tá? E aí, vocês já sabem qual foi a resposta, eu acho, inclusive, que tá, deixa eu só confirmar aqui, que tem uma informação, acho que foi escrita de forma errada aí no livro, porque, exato, não tem como. Ela coloca assim, que os primeiros esforços para elaborar uma teoria formal do valor surgiram na metade do século XIX, na corte de Luís XV. Gente, Luís XV morreu em 1700 e não sei quanto, então não tinha como ser na metade do século XIX, o século aí, o XVIII. Tá? Eu
fiquei matutando e pensando, gente, mas como? Se François Quesnay morre na segunda metade do século XVIII, como é que pode ter sido na metade do século XIX? Então, deve ter sido só um erro de digitação mesmo. E aí ela vai falar do François Quesnay, que é o principal representante da fisiocracia, né, que para muitos é considerado como o pai da economia, mesmo antes de Smith, mas ele era médico, tá? Ele era conselheiro do rei, ele era médico, e ele queria compreender a economia, como nós já vimos na disciplina da economia clássica, como um sistema metabólico, né? Ele queria comparar, por exemplo, o fluxo de circulação sanguínea com o fluxo de circulação de mercadorias, tá? E ele diz, tudo tem que ter uma origem e um destino, inclusive a riqueza, tá? Então, ele, com essa perspectiva, ele acaba elaborando de forma mais sistemática uma teoria do valor, e a partir disso, ou seja, uma teoria do valor no sentido, como é que se cria o valor? E aí ele acaba dividindo as atividades em produtivas e improdutivas. Então, as atividades produtivas são aquelas que estão envolvidas em quê? Na criação de valor. Tá? E ele estudou também, gente, a circulação. Vocês vão ver o quadro econômico de Quesnay, né, que é super famoso. E aí, nesse quadro econômico, ele vai mostrar, olha, uma pequena parte da sociedade, né, os trabalhadores produtivos geram valor, e ele circula entre as outras classes. Ele vai mostrar como se produz e como se distribui essa produção entre as classes sociais. Então, de fato, ele elabora essa sistemática. E lembrando que a ênfase agora muda. O que é produtivo agora não é mais o que os mercantilistas disseram. Por quê? Qual é a origem do valor para os fisiocratas? A agricultura. Não é mais a obtenção de metais. Tá? Numa França agrícola, né, uma França onde predominava a atividade agrícola, em uma situação ruim, certo? Ela mostra aí proprietários de terra sufocados por altos impostos, enfim, uma série de coisas, uma série de políticas, né, decorrentes também do mercantilismo, de protecionismo, enfim, fizeram com que a ênfase dos mercantilistas, dos fisiocratas, né, que se chamavam os economistas e não os fisiocratas, eles desenvolveram, né, argumentos a favor dos agricultores, né, contra o mercantilismo, e ele vai dizer qual é a fonte do valor. É a terra. Então, olha só, se a fonte do valor é a terra, eu tenho uma nova fronteira de produção. Dentro desta fronteira de produção, o que é produtivo? O setor primário da economia. Então, todas as atividades relacionadas ao setor primário, que inclui agricultura, mineração, está dentro da fronteira considerado como o quê? Atividade produtiva. Todo o resto, incluindo o governo, é improdutivo, no sentido de que não agrega valor, não cria valor, certo? Então, todo o valor vinha da terra, certo? Da dádiva da natureza, e, portanto, a classe produtiva era a classe que estava envolvida, veja, a ideia de atividade produtiva está sempre associada a quê? A quem produz valor, tá? Então, quem produz valor entra na fronteira de produção como produtivo, quem não na parte improdutiva. E aí ele separa, né, a sociedade em 3 classes, vocês vão lembrar, agricultores e ocupações relacionadas ao trabalho na terra e na água. Então, agricultura, mineração, pesca eram consideradas atividades produtivas. Os manufatureiros, tá, que eram artesãos, os trabalhadores que manufaturavam, que transformavam, sem, contudo, criar novo valor, transformavam o que era produzido pela agricultura, tá? E também a terceira classe, que era a classe proprietária, é o que ele chama de classe estéril. Por quê? Porque não produzia valor. Tá? Se apropriava do valor sem produzir. Certo? Então, ele vai mostrando o seguinte, quando ele vai no quadro econômico, e ele vai mostrar como que as unidades produtivas, elas se distribuem ao longo de um ano, né, de um período, ele vai dizer o seguinte, o que é que vai cessar, o que é que vai fazer a economia não crescer? O que é que vai frear o ciclo de crescimento? Se a extração de valor, certo? Se a extração de valor que é feita pelos membros improdutivos, ela for maior do que a criação de valor dos membros produtivos.
Isso vai fazer com que o crescimento econômico cesse, porque vocês vão ver, vocês lembram da economia clássica, aquele zigue-zaguezinho do quadro econômico, ele vai mostrar como que, para que a economia continue se reproduzindo, para que ela continue crescendo, as unidades produzidas, elas têm que voltar no final do processo para a mão de quem? Da classe que é produtiva. Para que possa continuar esse processo. E quem é a classe produtiva, gente? Os agricultores. São aqueles que estão ali trabalhando diretamente dentro da fronteira de produção por criarem valor. Já pensem, os fisiocratas já estavam mostrando que não necessariamente quem cria o valor numa sociedade é quem dele se apropria. Tá? Eles já estavam trazendo à luz isso. E aí ela vai mostrar, né, assim, a ideia de como que a definição pelos fisiocratas, né, de classes estéreis, né, que eles consideram algumas classes como estéreis no sentido de que não criam valor, não produzem valor. E como era importante, né, para os objetivos políticos do Quesnay, que defendia a ordem existente, né, a ordem agrária, enfim. Enfim, aí vocês vão vendo aí, ela vai mostrando mais essa questão das classes, e mostra também que nessa perspectiva emergem, tá? Nessa perspectiva, já na fisiocracia, emergem algumas categorias que são muito importantes, tá? Que estão associadas à distribuição da renda e da receita, da riqueza, da receita. Quais são essas categorias? Salários, lucro e renda. Tá? Isso vai aparecer, isso vai permear toda a análise econômica. E para eles, neste momento, o que é fonte de valor, o que é produtivo, é o que está associado à agricultura. Porque, veja, a divisão, a linha da fronteira de produção está traçada em torno de o que é que cria valor? As atividades desenvolvidas na agricultura. Certo? Então, essas atividades ficam dentro da fronteira como sendo produtivas e as outras não. Então, o que estava demarcando, né, a essência da criação do valor e as condições para que as economias continuassem crescendo era exatamente isso, certo? E aí ele começa a mostrar, ela começa a mostrar que, né, os fisiocratas, eles desconsideraram a indústria, a gente sempre discute isso, né, mas a gente sempre entende isso dentro do contexto histórico da França. E aí, como a gente estava no período caminhando, né, para a Revolução Industrial, obviamente, uma teoria que diz que a indústria não agrega valor, enfim, que divide a economia em produtivo e improdutivo, deixando a indústria do lado improdutivo, numa sociedade em que a indústria estava ganhando força, que a Revolução Industrial estava... o trem da Revolução Comercial estava chegando a pleno vapor, essa teoria, rapidamente, ela vai cair em descrédito mesmo, né? E um dos principais críticos da teoria, dessa ideia, né, dos fisiocratas, era também um contemporâneo de Quesnay, tá? Que conversava com ele, que tinha contato com Turgot, que tinha contato com Quesnay, e que se chamava Adam Smith, tá? E a partir disso a gente chega na economia clássica. E aí tem uma mudança, gente, porque reparem, na economia clássica, a partir da economia clássica, com Smith e com Ricardo, tá? E com Marx, mas é porque eu não estou colocando Marx dentro do grupo dos economistas clássicos, já que ele faz uma crítica à economia política clássica, a teoria do valor começa a aparecer com outra conotação, tá? De modo que vai se tentando identificar uma medida objetiva para quantificar o valor, para entender de onde o valor vem. E que medida é essa? É o trabalho. São as famosas teorias do valor-trabalho. Então, para esses teóricos, em graus distintos, considerando coisas distintas, o que é que cria o valor? É o trabalho. Então, você começa a ter uma medida objetiva que se perde depois lá nos utilitaristas e nos seus precursores. Se perde. Você não tem mais uma medida objetiva para tentar entender o que é que cria o valor. E é isso, esse preâmbulo que ela faz no início dessa sessão, né, a economia clássica, o valor no trabalho, e vai mostrando que esses três autores desenvolveram, né, teorias do valor-trabalho, passando a medir o valor de mercado de um produto em termos da quantidade de trabalho que tem incorporada nesse produto, certo? Então, aí ela vai falando
ela começa falando aqui, né, do Smith, né, que publica A Riqueza das Nações em 1776, e eu achei maravilhoso, gente, que ela fala da teoria dos sentimentos morais. Achei maravilhoso que ela traz esse livro, eu sempre trago ele para a disciplina de economia clássica, mostrando que Smith não era um teórico de uma economia deslocada da política, da filosofia, da moral, não era. Tá? Smith era um teórico da economia política, da economia dentro da sociedade, da economia que estuda relações filosóficas, relações políticas, relações que são estabelecidas no processo de produção. Smith era professor de ética, de filosofia moral, publicou a teoria dos sentimentos morais, que não se contradiz com a riqueza das nações. Não são obras que se contradizem, mas são obras que são facetas complementares do pensamento dele, tá? Mas, vamos lá, ela começa falando de Smith, né, que ele tenta compreender como as mudanças na organização do trabalho, aquele exemplo da fábrica de alfinetes, e já sugiro a vocês um vídeo que o Paulo Gala postou esses dias no YouTube, é a fábrica de alfinetes de Smith, alguma coisa assim, tá? Então, já a gente vê aquela fabriquinha com outra perspectiva, porque Smith foi conhecido como defensor do liberalismo, do livre comércio, enfim. Mas a fábrica de Smith, o resultado daquela fábrica não é o livre comércio, é a concentração de mercado. Por quê? Porque quando você aumenta a produtividade, você aumenta uma coisa que se chama, você tende a aumentar, você tende a gerar uma fábrica que tem poder de mercado, que ela produz com menores custos, porque esse aumento de produtividade vai gerar o quê? Retornos crescentes de escala, tá? Que tende a gerar concentração de mercado. Então, o exemplo clássico de Smith para ilustrar o liberalismo gera o oposto, que é o quê? Concentração de mercado. Mas, enfim, aí ela fala disso, né, que Smith procura mostrar como que essa produtividade, como que a organização do trabalho afeta a produtividade, afeta o crescimento econômico. Aí Ricardo segue, né, falando, tem um capítulo, eu sempre falo lá no finalzinho da aula de Ricardo, talvez eu deva até dar mais atenção a essa parte na disciplina de clássica, é o capítulo sobre a maquinaria, né, que Ricardo já identifica, sim, a maquinaria está aí, acho que até os meninos incluíram, né, no artigo, não sei se agora incluíram, né, eu lembrei. Ele mostra que isso reduz a demanda por mão de obra, enfim, isso aí é outra parte para a gente ver. E aí ela diz o seguinte, que eles ficaram conhecidos como economistas clássicos, né? Smith, Ricardo, o Malthus, o Sé, o Sênior, enfim, uma série de economistas, e ela diz que Marx é um precursor tardio, né? Ele está meio que à margem da escola clássica, porque ele faz uma crítica, né, para os economistas clássicos. Seja como for, esses economistas redefiniram a fronteira de produção, ou seja, tiraram coisas que eram produtivas, mudaram naquela definição do que é produtivo e do que é improdutivo numa sociedade. Gente, cadê vocês? E as câmeras de vocês, hein? Não me façam ficar chamando a atenção disso no meio da reunião, por favor, não. Não dá que acho dessa conexão. Então, os economistas clássicos, eles redefinem essa fronteira de produção, e essa redefinição faz mais sentido com o momento em que eles estão vivendo. Por isso que ela diz desde o começo que a definição do que é produtivo e do que não é muda, tá? Muda com as circunstâncias. Muda de acordo com o ambiente econômico, com o ambiente social, com o ambiente político. E aí ela fala, gente, uma coisa maravilhosa que eu sempre discuto na primeira aula de classe, economia versus economia política. Porque se a gente perguntasse a qualquer estudante de economia dos séculos 18, gente, e aí, e economia política, 18, 19, economia política, o que é? Não causava estranheza a ninguém. Porque a economia é, em essência, economia política. Essa ideia de economia como uma ciência pura, descolada da política, descolada da sociedade, isso é invenção de Marshall para frente. Né? Quer dizer, não é nem invenção de Marshall para frente, se consolida com o Marshall, quando ele muda a economia política pelo economics, tá? Mas já vem sendo gestado desde os utilitaristas, né? E ela fala exatamente o seguinte, ó. Ela vai mostrar que Marx, né, ele vai dar sequência a essa ideia de fronteira de produção, essa ideia de desenvolver uma teoria do valor. E
ela diz assim, para os contemporâneos da época desses autores, palavras dela, eles teriam achado esquisita a ideia, difundida nos dias de hoje, de que as ciências econômicas são uma disciplina técnica, neutra, que pode ser estudada de maneira independente do contexto social e político vigente. Não faz sentido nenhum pensar em economia desse jeito, tá? A menos para uma abordagem ortodoxa, para uma abordagem mais neoclássica, que quer encarar a economia como uma ciência isenta do contexto em que ela se insere, né? Que quer transformar a economia em uma ciência que ela não tem como ser. É uma ciência exata, uma ciência, enfim, onde predominasse um certo objetivismo, uma certa neutralidade científica, que na verdade não existe. E aí ela vai dizer o seguinte, quais eram as duas ideias clássicas que os economistas, quais eram as duas ideias básicas que os economistas clássicos compartilhavam? Primeiro, que valor era derivado dos custos de produção, tá? Especialmente, incluindo nos custos de produção a mão de obra, e as atividades que aconteciam depois da criação do valor, como, por exemplo, as atividades financeiras, não criavam valor por si só, tá? E aí ela começa, depois dessa introdução, a falar de Smith, Ricardo e Marx, tá? Então, depois de Smith, eu dou uma pausa para vocês fazerem os comentários para poder seguir com Marx e Ricardo. Vai fazer um pouquinho ela vai trazer um pouquinho da biografia dos autores, né? Vai mostrar que Smith foi professor de filosofia moral em Glasgow antes de começar a tratar sobre questões econômicas. E ela faz uma ressalva importantíssima. Embora, naquele tempo, tais questões, ou seja, as questões econômicas, fossem altamente influenciados pela filosofia e pelo pensamento político, né? E aí ela vai falar, vocês lembram que Smith escreve A Riqueza das Nações nos primeiros anos da Revolução Industrial. E na própria Escócia, né, Smith já começa a ver alguns insights do que seria a divisão do trabalho, como que aquilo aumentava a produtividade. Então, ele vai ressaltar qual é a ênfase dele. Ele vai mostrar como que a divisão do trabalho no setor manufatureiro pode aumentar a produtividade, certo? Então, ele vai mostrar, eu não vou mostrar as citações, né, não vou ler as citações porque não faz sentido, mas ele vai mostrar, ele vai tentar mostrar como a divisão do trabalho permitiu que se aumentasse a especialização e como isso impactou, né, na produtividade dos trabalhadores, que isso impactou no crescimento da economia. Ela até diz assim, ó, que Smith ele seria um dos primeiros exemplos de quem falou sobre a mudança organizacional e tecnológica no cerne do processo produtivo. Como que essa mudança organizacional, como que essa mudança tecnológica afeta o crescimento produtivo. Enfim, ele vai falar da mecanização, né, que quando essa mecanização é subordinada à divisão do trabalho, isso gera um crescimento, isso é propulsor do crescimento econômico. Aí também vem aquela famosa, né, ideia da mão invisível, né, do laissez-faire, do livre mercado, que ele defende, e ele vai mostrar como que os consumidores e produtores, né, interagem. É através de que eles interagem? No mercado, e aí teria aquela ideia da mão invisível. E aí ele vai fazer críticas, né, à política mercantilista, que restringiam o comércio, restringiam a concorrência. Smith também se opunha, como vocês viram, ao consumo de luxo, né? Ele defendia que houvesse uma poupança e que essa poupança fosse utilizada fosse colocada no processo de produção, né, para aumentar a quantidade de capital disponível para aplicação, para investimento. Ou seja, reduzir o que ele considerava consumo improdutivo, tá? Que era aquele consumo de luxo, né, consumo supérfluo. E aí, quem era produtivo, principalmente para Smith? Qual era a ênfase ali? Era a indústria. Eram os trabalhadores industriais, que eram desconsiderados por quem? Pelos fisiocratas que estavam fora da fronteira de produção. Então, Smith traz para a fronteira de produção. Claro, ele continua considerando que a agricultura é relevante, tanto ele como o Ricardo, mas eles colocam dentro da fronteira de produção que o setor secundário, colocam a indústria, tá? Então ele diz, olha, o que é que gera valor
O que é que produz valor na economia? É o trabalho. Quando o trabalho se converte em um objeto duradouro, quando ele se materializa em um objeto duradouro, ele se torna produtivo. De novo, Smith coloca fora da fronteira de produção quem? O Estado, e isso tem uma conotação importantíssima daí para frente. E aí ele vai dizer que o que é produtivo, né, o que é produtivo é o que está ali, né, associado ao crescimento, ao que está gerando valor, que é a indústria, que é a atividade também agrícola. E quais eram os inimigos do crescimento para Smith? Políticas protecionistas mercantilistas, as guildas, que protegiam os artesãos e foram, em grande medida, abolidas no período de acumulação primitiva, e a nobreza, que desperdiçava com consumo de luxo, com consumo supérfluo. Então, valor para Smith estava associado a trabalho. Tá? Então, aí ele segue, né, mostrando que Smith fala um pouco do excedente, que começa a surgir o excedente, mas vocês vão de lembrar que quando Smith identifica que existe excedente, ele abandona a teoria do valor-trabalho e vai desenvolver a teoria dos preços baseado na justa posição, né, entre salário, renda e lucro. Né? Vocês vão lembrar ali a teoria do preço natural. Aí ele vai falando, ele vai esmiuçando essa teoria de Smith. Ele não, ela, mas o Cato. E que Smith vai falando sobre os salários, sobre os lucros, sobre as rendas. Mostra que Smith discute a questão dos monopólios, né? Porque para Smith, renda da terra derivava de um monopólio, né? De uma classe específica dominar um recurso que era escasso, tá? Que era o monopólio. E aí ela segue mostrando que a análise que ele fez sobre como as economias capitalistas funcionavam rendeu-lhe muitos seguidores, né? A ideia de livre comércio, a ideia do laissez-faire, do mercado, da mão invisível, né? Da oferta e da demanda conduzindo tudo. E aí, gente, eu li esses dias um texto que eu usei com o pessoal da economia clássica, maravilhoso, do professor Fábio Terra, um texto bem curtinho, em que ele tentava definir o que era ortodoxia e o que era heterodoxia. Eu garanto que muitos de vocês têm dúvida. E ele disse assim, o texto dele é ótimo, ele diz, vamos tentar definir pegando a etimologia da palavra. O que é que significa ortodoxia? Estava associado assim, a um caminho reto, a retidão. O que é que significa heterodoxia? As palavras, um caminho alternativo. Aí ele diz, quem é considerado o pai da ciência econômica? Smith. Então, vamos entender como ortodoxos aqueles que seguiram o caminho reto, né, do fundador da economia enquanto ciência, que é Smith. Então, a ortodoxia seria o quê? Quem seguiu a ideia de Smith, em termos de livre mercado, a forma como a economia se organiza, dos papéis que cabem aos agentes econômicos e, em contrapartida, o que seria heterodoxia? Heterodoxia seria o caminho alternativo, seria quem faz desenvolvimentos que vão no sentido oposto, que se constituem num caminho alternativo ao que Smith escreveu. Então, se você pensa, Smith e Ricardo Malthus. Malthus é ortodoxia. Marx, que Malthus, gente? Smith, Ricardo e Marx. Nessa linha, o Ricardo é ortodoxia, porque ele segue a linha de pensamento do Smith, segue o caminho reto. O Marx seria a heterodoxia, porque se apresenta como alternativa. E aí todo mundo que levou o legado de Smith e Ricardo para frente, né, em termos de como funciona a economia, pode ser considerado ortodoxo. E quem construiu teorias e pensamentos alternativos a esses é a heterodoxia. Então, olha que interessante você pensar ortodoxia e heterodoxia a partir desses conceitos. Eu acho que não é a única forma de se interpretar, mas acho que é uma forma que reduz as confusões. Então, pensa, a ortodoxia é quem segue reto com Smith, com os pensadores, né, esses principais pensadores clássicos. Enfim, aí no final ela coloca assim, que ele começa a falar, né, sobre a ideia de que Smith apresenta duas teorias do valor, que foram confusas, né? Eu falei para vocês, o valor-trabalho é a teoria do preço natural, e aí dizendo que adicionar valor é produtivo, não adicionar valor é improdutivo. Então, a fronteira de produção não fica muito clara, porque ele fala, por exemplo, de um trabalhador do setor manufatureiro.
né? Aquela ideia, assim, de que ele produz... O que seria um trabalhador produtivo? Um trabalhador que produz mais do que o que é necessário para remunerar a sua subsistência. Então, você estaria devolvendo, você estaria criando mais do que é gasto com a sua sobrevivência. E aí ele diz, olha, então eu tenho um trabalhador do setor manufatureiro. Esse trabalhador, né, ele foi contratado para transformar, ela coloca algodão em tecido, vamos supor assim. Aí diz, olha, ele não criou o valor, mas ele devolveu, tá? Ele devolveu o valor do seu serviço, porque ele gerou um adicional que é mais do que o serviço para o que ele foi contratado. E aí, ele é produtivo ou ele não é improdutivo? Ou ele é improdutivo? Ele não está ali ligado diretamente ao que ele considerava produtivo, mas ele devolveu para a sociedade, ele devolveu o valor do serviço para o qual ele foi contratado e gerou um lucro para quem contratou. Aí ela diz, então, fica uma fronteira de produção não muito clara, né? De alguma maneira, Smith deixa essas brechas, a gente já sabe um pouco disso, mas uma coisa é fato, ele coloca o Estado fora da fronteira de produção. O Estado, para Smith, ele é improdutivo, assim como para Ricardo e para Marx também, como a gente vai ver. E, no fim, ela mostra sobre a teoria dos sentimentos morais, que ela não é uma obra contraditória à Riqueza das Nações, que partem da análise dele acerca do que, né, o que é que motiva o comportamento, como é humano, como a sociedade se organiza. Então, é aquela coisa, de Smith, os autores só quiseram levar o livre comércio, o laissez-faire, a mão invisível, tá? Mas Smith não era só isso, Smith era um filósofo, Smith era um cientista político, Smith era um professor de filosofia moral e ética, que estava estudando a economia política, que não era as questões econômicas não estavam desvinculadas dessas outras, tá? Mas ele consegue desenvolver, então, o que ele que associava ao que é produtivo? É o que tem valor, tá? O que é produtivo é o que gera valor. E o que é que gera valor? O trabalho. Tá? Então, você tem uma medida objetiva do valor, que era o trabalho. E aí eu vou parar, vocês falam, e depois a gente vai para Ricardo e Marx. A ordem é Nicole, Natan e Raí. Eu só queria fazer um comentário. Eu não sei com total certeza se foi já na parte de Smith, mas que tem um trechinho que fala sobre as pessoas que conseguem gastar toda a sua renda e aí faz um comparativo com as pessoas que não conseguem gastar toda a sua renda e essas se tornam improdutivas. Daí eu trouxe mais para a realidade mesmo, para hoje, o que a gente está passando, porque a gente consegue analisar quem de fato e por obrigação, claro, gasta sua renda total e quem acaba acumulando a sua renda. Eu fiz esse comparativo com a atualidade. Nem sei se estaria tão correto, dado o espaço de tempo, né? Mas eu achei bem interessante e para mim serviu como uma comparação. Só isso mesmo. Natan? Eu acho que uma das coisas sobre Leland Smith que eu gostei bastante nessa parte de Mazzucato é que a gente realmente, quando fala de Adam Smith, a gente associa ao liberalismo, ao laissez-faire e ao Deus mercado. Mas tem uma passagem no capítulo que ela fala o seguinte, basicamente ela diz o seguinte, que ele era longe de deixar tudo nas mãos do mercado. O autor, ele se vê como alguém que oferece orientação para estadistas, como agir e também através de como enriquecer a população e o soberano, né, como aumentar a riqueza das nações. E ela, logo depois dessa discussão, ela fala sobre a questão do excedente, que ele via como um papel crucial nessa questão, né, que ela fala que o excedente é que banca os improdutivos, né, os trabalhadores improdutivos, e que, além disso, ela também coloca que o excedente, para gerar crescimento, ele deveria ser direcionado para a produção ou para a poupança, em alguns casos, né, e não gastar com os improdutivos, que ela diz que é aquela pessoa que extrai o valor do que é gerado pela classe produtiva, né? Então, essa passagem eu achei bem interessante também. Raí? O que eu tenho para falar é mais sobre um questionamento que me veio agora, porque hoje a gente está tipo, nessas novas configurações do mercado de trabalho, a gente tem o chamado trabalhador multifuncional. E a gente vive em tempos de neoliberalismo. E Smith, como precursor do liberalismo, ele desenvolveu essa teoria da divisão do trabalho. Então, eu queria saber de Carla, como que a senhora enxerga hoje, tipo, esse trabalho multifuncional em tempos de neoliberalismo
e Smith lá com a divisão do trabalho. Peraí, Rai, eu fiquei em dúvida na tua pergunta. Tu quer que eu faça um paralelo entre o quê? Entre, por exemplo, Smith com a teoria da divisão do trabalho, que ele é precursor do liberalismo, e hoje a gente, em tempos de neoliberalismo, a gente tem o trabalho multifuncional, que é um trabalhador exercendo várias funções. Então, no sentido, você quer colocar que o trabalho não é especializado hoje? Isso. E lá no de Smith, e também a relação do tempo, né? Porque Smith como liberalismo, e hoje a gente também está tendo esse neoliberalismo. Eu acho assim, sabe, Raí, que é inegável que a divisão do trabalho, junto com a mecanização, aumenta a produtividade do trabalho. Eu acho que o que a gente vê isso, e aí a produtividade da economia toda, enfim, eu acho que a grande questão hoje, quando a gente pensa no neoliberalismo, não é nem a divisão do trabalho, a especialização do trabalho, eu acho que é uma questão mais das relações de trabalho. Aí eu acho que é como que essas relações foram, eu ia dizer construídas, mas na verdade o termo certo é destruídas. Sabe? Eu penso assim que Smith está lá no século XVIII falando sobre a divisão do trabalho, identificando aquilo nos anos iniciais da Revolução Industrial e conseguindo enxergar como que, introduzindo a mecanização num ambiente onde a especialização do trabalho é uma prática, isso gera aumento da produtividade. E aí, quando a gente vem hoje, né, Smith é considerado como o pai do liberalismo, mas assim, eu não sei se vocês lembram de um documentário que acho que a gente discutiu ele no GAS, que falava das obras de Darwin, da principal obra de Darwin, e de quantas vezes Darwin falava em palavras como compaixão e palavras nesse mesmo sentido, de solidariedade, alguma coisa do tipo. Muito mais do que ele falava em competição e seleção, tá? Mas o que foi para frente de Darwin? Né? A ideia de que as espécies estão competindo pela seleção natural, enfim, né? Pelo ambiente e tal. A mesma coisa de Smith. E aí eu acho que foi até não foi intencional, mas foi muito bom que Nathan tenha feito a fala antes, colocando as coisas que ele frisou do Smith. Tá? Não estou aqui fazendo a defesa de Smith em termos de, eu concordo com você, Smith, com o liberalismo, livre mercado, a melhor forma das relações entre comerciantes e produtores é mercado, um mercado livre. Não concordo, obviamente, com a essência da lógica do pensamento do Smith, mas também discordo de que Smith seja só isso. Mas foi isso que foi para frente, entendeu? Eu acho que Smith era muito mais do que alguém que propôs o livre mercado. Muito embora o livre mercado estivesse inserido na análise dele, porque ele acreditava que esse aumento da produtividade advindo da junção entre a mecanização e a especialização do trabalho, o livre mercado possibilitaria que isso acontecesse numa escala maior, porque para ele a intervenção era o que limitava o mercado, limitava a extensão do mercado, que era o locus onde essas coisas se encontravam. Só que quando a gente olha para o neoliberalismo hoje, a gente talvez eu não sei nem se tem base de comparação, porque a gente tem uma progressiva e acelerada destruição das relações de trabalho. Independente se o trabalho se dá de forma especializada, se o trabalho é mais mecanizado. Então, você vê, e o próprio Ricardo também já falava isso, que a mecanização, a maquinaria gera desemprego, gera substituição de força de trabalho. Então, o que você vê hoje no mercado de trabalho, dentro dos limites, dentro da ideologia e da lógica neoliberal, é uma completa deterioração das relações de trabalho, para além de qualquer outra questão que envolva especialização, produtividade. E eu considero que, em grande medida, essas relações de trabalho neoliberais, elas se distanciam até mesmo das concepções de Smith. Tá? Não se descolam completamente, mas em alguma medida se distanciam. Não sei se eu te respondi. Respondeu, professor. Era isso mesmo que eu estava querendo saber. Pedro? Pegando um gancho que a professora Carla deu, que Smith também não era só a mão invisível, não era só o Deus mercado, e que Nathan também contribuiu na fala dele. Eu viria assim, se Smith fosse vivo hoje, ele fosse falar o que ele
se utilizou, ele seria taxado de comunista em algum ponto de sua análise. Porque, Pedro, tipo se assim, Smith fosse vivo hoje, ele estava revoltado com quem fala, com os liberais brasileiros mencionando ele. Eu acho que ele não iria tirar da sua boca. porque eu vejo assim, que muitas das pessoas, para disseminar alguma visão, eles só usam aquilo que convém da determinada obra, como a Bíblia. Dependendo de uma visão que tiver, vai ser se for contrário à visão que ele quer que tenha, vai ser taxado como um texto hipócrifo, vai ser descartado, fica aqui quietinho, que a gente vai utilizar isso aqui porque isso aqui é bacana e vai ser melhor para a gente disseminar a nossa visão que a gente quer. Aí, desse telefone sem fio que vai passando, aí começa a fazer a bagunça e termina tirando a essência do que o autor original realmente queria falar. Aí, se ele fosse vivo hoje, ele estaria muito puto. É basicamente isso. Daniel. Eu acho que pegando no gancho que o Pedro falou, isso aconteceu muito com alguns economistas que se opuseram às ideias, principalmente ricardianas e malthusianas da época, né? Você vê List desapareceu das escolas de economia da Europa e ele foi reaparecer anos depois nos Estados Unidos e através do Alexander Hamilton, que foi um ministro norte-americano. E isso aconteceu com muitos outros. Eu acho que no livro de HPE traz muito desses exemplos de autores que desapareceram da história econômica porque se opuseram a esse tipo de teoria. Um comentário que eu queria fazer era mais sobre a pergunta de Raí, porque eu acho que é mais fácil fazer essa observação de trabalhador multifuncional com divisão internacional, com divisão do trabalho e especialização do trabalho, quando a gente olha a praxe marxista. Porque daí a gente vai ter que considerar que o trabalhador hoje ele é multifuncional e hoje ele é obrigado a exercer muitas funções por causa de um novo modo de que o capitalismo consegue se organizar para expropriar valor daquelas pessoas, né? A superexploração, a extração de super mais-valia, como Marx mesmo traz no Capital. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Como eu tenho uma reunião às 16 horas, eu vou falar só em Ricardo, e na próxima reunião vocês vão me dar 10 minutos para falar sobre Marx, e eu acho que é até interessante, porque a gente pega, né, finaliza essa perspectiva do valor-trabalho e já vai para a ideia do valor estar nos olhos de quem vê, a ascensão dos marginalistas. Tá? Então, eu vou falar só de Ricardo, porque, de fato, não dá tempo para chegar até Marx, viu? Mas aí, seguindo, gente, assim, eu sou muito fã da forma do estilo de escrita de Mazzucato, assim, eu gosto demais como que ela elucida, ela traz, ela joga luz para questões tão importantes de uma forma cheia de conteúdo, mas assim, não é aquela leitura truncada que você não consegue passar para a próxima sessão. Claro, ninguém entende tudo de nenhuma obra que lê, tá, gente? Então, isso fica muito claro. Ninguém entende tudo numa primeira leitura que faz, tá? Por isso que eu, como professora, fico revoltada quando eu digo dúvidas e ninguém tem. Porque a minha conclusão é que ninguém leu. Porque não dá para ler sem ter dúvidas, né? Mas, enfim. Então, vamos lá. Ricardo e a fundamentação da teoria do valor de Smith. Aí ela vai falar, né, que Ricardo foi outra figura proeminente. Eu acho que, assim, Ricardo, a ortodoxia está toda vinculada a Ricardo. A forma, né, a forma de tratar a ciência econômica, né, através de modelos abstrato-dedutivos, que Ricardo inaugura e que como é que diz? E que é levada à frente por uma série de economistas conhecidos como economistas ortodoxos, tá? Então, Ricardo, ele segue a mesma linha reta do pensamento de Smith, acrescentando a isso um estilo metodológico marcado por abstrações e pelo uso do método dedutivo, que é o que passa a predominar em economia, tá? Nas ciências econômicas. Então, ele vai mostrar, Ricardo está preocupado, ele vai seguir com a teoria do valor-trabalho, inclusive ele vai dizer, olha, Smith, aquele problema, porque vocês lembram que Smith analisa a sociedade em 2 estágios, o estágio primitivo e o estágio evoluído, e que no estágio evoluído a teoria do valor-trabalho não teria muita validade, porque o trabalho contido seria maior do que o trabalho comandado.
né? E aí Ricardo vai dizer, olha, Smith, isso é uma questão de distribuição, isso não muda nada a fonte geradora do valor, que continua sendo o trabalho. Então, Ricardo continua enfatizando esta medida objetiva de valor, que é o trabalho. E aí ele leu A Riqueza das Nações, e aí ela coloca considerações, gente, aqui da vida de Ricardo, bem interessante, que ele desenvolveu atividades, né, especulativas aí, nos mercados financeiros, enfim, que ele teria enriquecido, tá, com informações imprecisas, na verdade seria algo do tipo, com informações privilegiadas, né, sobre a Batalha de Waterloo, e diz que ele arrecadou muito dinheiro, cerca de 1 milhão de libras, né, segurando títulos, olha o que é o mercado financeiro, desde sempre, segurando títulos que outras pessoas venderam, e como ele tinha essas informações ditas aqui como imprecisas, ele disse, não, vou segurar. E aí os títulos que as pessoas se desfizeram se valorizaram, e aí ele acumulou uma fortuna enorme, e depois ele foi se refugiar no campo, né, depois de acumulado essa riqueza, enfim. Ele leu A Riqueza das Nações e começou a se interessar pela economia. Tá? Então, só que a preocupação de Ricardo não era a origem da riqueza, mas como essa riqueza era distribuída, era isso com que Ricardo se preocupava. Então, como que o valor é distribuído na sociedade? Como se distribui, é como se a gente dissesse assim, gente, como se distribui renda? Lembra, teoria do valor, o que é uma teoria do valor? É uma teoria que estuda a produção e distribuição do valor que é gerado na economia. É isso que é uma teoria do valor. Tá? E aí ele diz o seguinte, olha, Smith nota, tá, que que tem um valor que é produzido, esse valor é produzido pelo trabalho, e quando ele vende, quando esse produto, esse valor que é produzido pelo trabalho é vendido, é realizado, ele se redistribui na forma de 3 rendimentos: salário, lucro e renda da terra. E rendas, né? Aí ele diz o seguinte, olha, os salários variavam. Depende. Por que os salários variavam? Porque a porção dos trabalhos... Por que a porção da riqueza gerada, que cabia aos trabalhadores, que era distribuída para os trabalhadores, variava? Smith não falava sobre isso, certo? E ele diz, olha, então, o verdadeiro problema da economia para Ricardo é entender como que a distribuição salarial acontecia. Por que variava, né? E era isso que regulava, em última instância, para ele, o crescimento, tá, e a riqueza de uma nação. Então, ele se esforça, ele acredita mesmo que o que gera valor é o trabalho. Então, o diferente de Smith, que deixa de lado a teoria do valor-trabalho, vai para uma teoria do preço natural, como determinante do valor, o trabalho continua sendo esse determinante do valor para Smith, tá? Para Ricardo, perdão. E diferente dos fisiocratas, diferente da motivação dos fisiocratas, que acreditavam que a agricultura era importante porque gerava valor em si, né? Ricardo, ele dá uma ênfase à agricultura, mas por uma razão diferente. Qual era a razão diferente, gente? Ele dizia o seguinte, olha, a produção agrícola, a produtividade agrícola é o que regula a distribuição do que é produzido, porque lembra que Ricardo quer fazer o seguinte, ele diz assim, alguma coisa foi produzida, um valor foi produzido. Agora eu quero distribuir, eu quero analisar como é que a gente distribui esse valor, tá? E como é que a gente analisa isso? Ele vai dizer, olha, tem uma coisa que regula essa distribuição. E essa coisa é a produtividade no setor agrícola. Por quê? Porque ele vai dizer, essa produtividade, em última instância, vai determinar os salários, tá? E esses salários vão regular o quê? O custo de produção e também vão determinar o lucro dos capitalistas, vão impactar, na verdade, o lucro dos capitalistas. E se a produtividade da agricultura é baixa, e isso encarece o preço dos cereais, e eleva os salários, isso vai reduzir os lucros dos capitalistas. E aí é um problema para Ricardo. Como era o preço dos cereais, que em última instância regulava os salários, e como o aumento dos salários provocava uma redução dos lucros,
Isso gerava um problema para a economia, porque reduzindo os lucros, você ia ter um crescimento econômico mais lento. Porque você ia reduzir o lucro do capitalista, que era o que movia, né, através do investimento, o crescimento econômico, tá? Então, claro, essa ideia de Ricardo, né, do que regula os salários, né, o preço dos cereais, enfim, vem de Malthus. Quando a gente vai ver Ricardo, a gente vai ver que eles eram amigos, que eles divergiam em algumas coisas e concordavam em outras. Qual era uma coisa que eles concordavam? A teoria da população malthusiana. Né? Aquela ideia de que se os salários reais estivessem acima do nível de subsistência, isso ia fazer com que a população crescesse e ia ter uma demanda tão grande de alimentos, tá? Que ia forçar com que os preços subissem, porque não ia aquela ideia da PA e da PG, né? A população e os alimentos, e forçaria o aumento de preços e os salários voltariam ao nível de subsistência, tá? Então, para ele, o que regulava o salário em última instância e o que é o salário, gente? É a porção do que é produzido que é distribuído para os trabalhadores. É o que Ricardo está colocando como o verdadeiro problema da economia, né? Estudar a distribuição salarial. E aí ele vai dizer, o que é que são os lucros? Olha aí, agora a gente já vai entendendo quem produz e quem se apropria da riqueza. O que é que são os lucros? O residual do valor que os trabalhadores produzem e que não precisam consumir para a sua própria manutenção. Então, os lucros é tudo aquilo que não era pago ao trabalhador e que iria para o capitalista. Então, se a gente pensa hoje, será que as 200 mil pessoas que se apropriam de quase metade do que é produzido na economia é tudo produzido para elas? É tudo que é para elas, não, por elas, é tudo que elas produzem ou elas se apropriam daquilo por alguma razão, né? E aí, Ricardo vai dizer que o que é que a gente tem que fazer para a economia continuar se reproduzindo, crescendo, enfim, é manter o lucro do capitalista, que para ele é o que vai mover ali a mola mestra, né? Então, a economia é uma máquina de crescimento perpétuo preste atenção nisso, com um número cada vez maior de pessoas ganhando um salário de subsistência. Aí a gente já vai desmistificando, a gente já vai desvendando algumas coisas sobre o que a gente vê hoje, né? E aí, gente, aquela teoria da renda da terra, ela vai desenvolver a teoria da renda da terra de Ricardo, aquela de uma renda marginal. Então, a terra é um recurso escasso. Então, quanto mais crescer a demanda por alimento, mais terras precisam ser usadas. Se você usa terras menos férteis, isso vai aumentar o custo de produção e vai aumentar a renda de quem está produzindo nas terras mais férteis, gerando, portanto, a renda da terra, fazendo com que uma parte do que foi produzido seja distribuído para os proprietários de terra. Não vou entrar em detalhes nessa renda, porque vocês já sabem disso. E aí ele diz, quanto maior o preço dos alimentos, maior vai ser a renda da terra. Porque qual é a causa da elevação do preço dos alimentos? É você estar precisando produzi-los em terras menos férteis, com custo de produção maior. Então, quando isso acontece, lembrando que Ricardo estava usando a sua teoria como base para a defesa dos capitalistas industriais, no que concerne ao conflito que eles tinham com os proprietários de terra em torno da lei dos cereais. Vamos ou não abolir os impedimentos de importar cereais? Aí, Ricardo, vamos, porque o elevado preço dos cereais impacta o lucro dos capitalistas, que impacta o crescimento e a geração de valor na economia, tá? E aí ele ressalta, né, que existem receitas diferentes auferidas, né, renda, lucros e salários. E aí ele diz, a pergunta de Ricardo o produto foi gerado. Qual é a base da geração do valor? O trabalho, ele foi gerado, bacana. Quando ele é vendido, como é que se distribui essa receita, vamos dizer assim, com a venda do produto, entre salários, lucros e renda da terra? É isso, tá? E aí a Mazzucato se questiona, todos os envolvidos recebem sua parcela justa pela quantidade de trabalho que colocaram na produção? E a resposta de Ricardo foi um enfático não. Tá? Diferente do que vem depois, né, dos utilitaristas, do retorno da remuneração dos fatores pela sua produtividade. Então, se cada um contribui com uma parte do processo produtivo, é justo que cada um receba.
seja lucro, seja salário, seja renda, e aí todas as distinções entre classes e remunerações vão para o espaço, tá? Como a gente vai ver no próximo encontro. Então, aí ela diz, né, que a teoria de Ricardo era tão convincente, e aí, gente, eu vou recomendar para vocês mesmo isso. Capítulo 3, Teoria Geral, o princípio da demanda efetiva. No final do capítulo, Keynes dá ele levanta alguns argumentos de várias ordens que levaram a teoria de Ricardo a ser amplamente aceita. Seja argumentos políticos, argumentos teóricos, enfim, tem toda uma série de argumentação que ele mostra lá, um por um, por que a teoria de Ricardo foi amplamente aceita. Sugestão, leiam e pensem nas teorias de hoje. Por que as teorias de hoje, que são, em alguma medida, continuidades, né, a ortodoxia, a retidão desse pensamento, por que essas teorias são amplamente aceitas? Porque o mainstream da teoria econômica é o que é. Tá? Keynes dá os insights lá na teoria geral, leiam. Aí, para concluir, gente, aquela ideia da fronteira de produção. Né? O que é que Ricardo separa como sendo produtivo e não produtivo. Então, aí a ideia dele, gente, é em relação até o consumo. Ele divide em consumo produtivo e consumo improdutivo. O que seria o consumo improdutivo? Consumo de luxo, consumo supérfluo, consumo que retira dos capitalistas o uso produtivo do capital, ou seja, colocar de volta o capital na circulação, no circuito aí, né, para produzir, para gerar mais lucro. Quem são os heróis de David Ricardo? Quem são os atores mais produtivos de uma sociedade? Os industriais, são aqueles que reproduzem, são aqueles que podem garantir que a economia continue se reproduzindo. Quem são os vilões? Aqueles que não reproduzem, ou seja, a natureza latifundiária, a nobreza latifundiária, os proprietários de terras escassas. Então, quem dá uso produtivo ao excedente que é gerado na economia são os capitalistas industriais. E Ricardo era filho de um rico capitalista industrial, né? Então ele estava, de fato, representando a sua classe. Então, veja, gente, preste atenção de novo o que Mazzucato diz. A definição, a separação do que é produtivo e do que não é produtivo muda de acordo com as circunstâncias econômicas, sociais e políticas. Tá? Vão pensando nisso. Ricardo, para ele, o exemplo de consumo improdutivo máximo, para ele, era o Estado. Então, por natureza, os governos eram improdutivos, certo? Então, ele não escreveu nada sobre aquela parte dos gastos públicos que criam as condições para que haja produtividade, né? Investimento em infraestrutura, que cria as condições para que a produtividade aconteça. Então, ele deixa de discutir, veja, e quem é que segue? Quem, vamos dizer assim, é o cânone do pensamento econômico, dos modelos abstratos dedutivos e tal? É Ricardo. E Ricardo deixa de discutir o papel do Estado, colocando-o como improdutivo. Então, o Estado começa a desaparecer mesmo. Então, essa cultura, essa ideia de considerar o Estado como improdutivo, ela tem bases, vamos dizer assim, teórico-ideológicas. Está aqui essas bases. Então, a gente se questiona hoje, principalmente depois, se a gente lê o Estado empreendedor. O Estado é mesmo improdutivo? Se a gente olha tudo que ele fez nos Estados Unidos, tudo que faz na China, na Coreia do Sul, no Japão, em tantos outros países, o Estado realmente tem que estar fora da fronteira de produção, porque ele é improdutivo, né? Enfim. Então, e Ricardo conclui dizendo o seguinte, olha, o excedente precisa ser usado de maneira produtiva. Quem é que faz uso desse excedente de maneira produtiva? Os capitalistas industriais, tá? Então, ele nunca, e veja, e Ricardo nunca se concentrou no fato de que, embora quem gerasse o valor fosse o trabalho, quem se apropriava desses ganhos eram os capitalistas. Só que, o que é que vai acontecendo? Século XIX, a Inglaterra vai se industrializando, a desigualdade vai ficando mais clara, as injustiças vão ficando mais claras, as péssimas condições de trabalho e de sobrevivência dos trabalhadores, e aí a teoria do valor-trabalho ganha novos contornos. Com quem? Com Marx, que a gente vai ver no próximo encontro. Terminei. Algum comentário, pessoal? Bom, então, para você, internauta que chegou até aqui,
curta, compartilhe e ative o sininho da notificação. E o nosso próximo encontro, vai ser de hoje a 15 dias, no mesmo horário. E aí a gente conclui o capítulo 2, que é sobre ainda a teoria do valor-trabalho, né? Fazer esse resgate em Marx, e já passa direto para os precursores do utilitarismo, né? E aí vem os marginalistas e toda aquela visão da teoria do valor-utilidade, que é o que é passado como sendo a economia, sendo a ciência da alocação dos recursos escassos. Vocês vão me ver enchendo o saco o tempo todo nessa definição, mas é porque ela é dita como sendo verdade e não como sendo uma possibilidade, tá? Teórica e ideológica. Encerrou a gravação.